Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, do verso 18 até o verso 30. Lucas, capítulo 18, do 18 ao 30. E eu quero deixar uma pergunta logo de início. O tema da nossa mensagem hoje diz: o que você está disposto a perder para poder ganhar? O que você está disposto a perder para poder ganhar? Lucas capítulo 18, do verso 18 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. É interessante que a gente, na nossa vida, a gente quer sempre acumular, queremos sempre ganhar. E tem pessoas, às vezes, que quando perdem alguma coisa, ficam muito mais tristes do que felizes quando recebem algo. Já viu, às vezes, quando você compra alguma coisa, um eletrodoméstico, e aquele eletrodoméstico, às vezes, dá ruim. E aí as pessoas, às vezes, ficam revoltadas, tristes e tudo mais. Mas e a felicidade quando recebeu ele? E Jesus vem falar aqui de algo que tem a ver muito com a questão que a gente se apega. Ele não estava dizendo aqui com relação que as pessoas ricas não irão para o céu. Mas ele está falando que as pessoas muito ricas, muitas das vezes, confiam no dinheiro. Confiam nas suas riquezas. E nessa confiança no seu dinheiro, nas suas riquezas, elas deixam para trás aquilo que é mais importante. E o que ele fala? Dificilmente entrarão no reino dos céus. Qual tem sido a sua riqueza hoje? Às vezes a riqueza não tem a ver com dinheiro. Às vezes a nossa riqueza tem a ver com o nosso conhecimento. Às vezes a nossa riqueza tem a ver com as nossas amizades. Às vezes a nossa riqueza tem a ver com os nossos relacionamentos. Às vezes a nossa riqueza está mais lidando com a nossa família do que qualquer outra coisa. E eu vou abrir um parênteses aqui para dizer para você: cuidado com aquilo que você coloca como riqueza no seu coração. Porque Deus pode tocar nessa riqueza e mexer.
Então, se você muitas das vezes coloca essa riqueza no seu coração, sendo algo muito precioso, Deus pode tocar, Deus pode tirar, seja ela o que for. Às vezes seja uma superproteção de um filho, às vezes seja a confiança direta no dinheiro, a confiança na saúde, a confiança nas amizades. Deus vai lá e toca. O jovem tinha tudo. Ele tinha dinheiro. Com dinheiro ele tinha o que ele queria. Ele tinha empregados, ele tinha boa alimentação, ele podia ir nos melhores lugares que ele queria, ele podia comprar as melhores roupas da época, ele podia entrar nos melhores restaurantes. Ele não se preocupava com o dinheiro. E ele até fala que ele era alguém religioso, alguém que desde cedo ia à igreja, alguém que desde cedo olhava para a lei. Ele era alguém que desde cedo observava a lei e queria cumprir a lei. Mas Jesus mostra para ele uma nova realidade. Jesus mostra que a nossa religiosidade, ela não pode ser uma religiosidade que se trava na lei, naquilo que você faz para estar diante da presença do Senhor, se aquilo não faz parte do seu dia a dia. Não adianta você representar ser um bom religioso se a sua vida não é uma vida de realidade. E aí ele fala: você observou tudo, mas uma coisa te falta. E talvez quando Jesus falou aquilo para aquele jovem, ele falou: o que será que falta em mim? Eu sou tão perfeito, eu tenho tudo, não me falta nada. Como que Jesus conseguiu observar que falta algo em mim? Talvez as pessoas à nossa volta olhem para a nossa vida e falem: não falta nada na vida dele ou dela. Não falta. Mas na minha falta. E talvez aquilo que os outros acreditem que não falta na sua vida tem a ver com aquilo que seria o mínimo necessário para a vida delas. E aí eles falam: não falta nada. Mas Jesus é aquele que mostra para cada um de nós: está faltando algo. Está faltando algo para você melhorar. Mas Deus, eu tenho observado, eu tenho ido ao culto, eu não perco uma célula, eu não perco um culto de oração, eu não perco um culto aos domingos, eu não deixo de ir à escola dominical. E aí Jesus fala: mas uma coisa está faltando. E aí quando Jesus fala que uma coisa está faltando, é essa coisa que vai mudar sobrenaturalmente as nossas vidas. É algo que muitas das vezes bota a nossa vida de cabeça para baixo. Para aquele jovem rico, era uma coisa, queria mexer com a sua estrutura. Para quem confiou no dinheiro toda a sua vida, desde a sua juventude, observando, tentando ser alguém legalista, ou um religioso, e Jesus fala: uma coisa está faltando. Vende tudo que tens. Vender tudo que tem não tem a ver com que você vai vender tudo que você tem e vai dar aos pobres hoje, mas é vender a sua riqueza. Qual é a sua riqueza? Vende. Você só vende aquilo que você não quer mais, não é? Você não vende aquilo que você quer para você. Você vai comprar um carro novo, você vai vender o carro velho. Por quê? Porque você quer algo melhor. Ou às vezes você precisa pagar alguma dívida, né? Então você só vende aquilo que você não quer
mais. Aquilo que não pode fazer mais parte da nossa vida. E aí o que Jesus fala? Vende tudo que tens. Era como se Jesus tivesse falado o seguinte para ele: você não entendeu o que é a riqueza. Você apostou sua riqueza em algo que não presta para nada. É como se você tivesse pego toda a sua riqueza e colocasse numa moeda que não vale nada. E Jesus está falando: sua riqueza não vale nada. Pode valer diante dos homens, pode valer diante dos seus amigos, pode valer durante a sua família, mas diante de Deus ela não vale nada. E ele fala: dá aos pobres. Naquela época, os ricos, eles faziam solidariedade para serem vistos pelos homens. E talvez a Bíblia não afirme, mas esse jovem pode ter feito isso. E Jesus fala: vende tudo o que tens e dá aos pobres. Como ficou confusa a cabeça desse jovem? Trabalhou a vida toda para agora dar a outros. Mas o que é essa riqueza? Provérbios diz que uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. O que é riqueza? A riqueza está atrelada muitas das vezes à felicidade. Você vê pessoas que ganham pouco, mas são muito felizes. Você vê gente às vezes que ganha pouco e quer mostrar para o outro que ganha muito. Rede social às vezes serve para isso, né? Às vezes você vê uma pessoa que vai lá, tira uma foto num lugar caro. Aí o outro já imagina: fulano, ó, tá gastando. Fulano às vezes entrou na recepção de um hotel e tirou a foto. Fulano às vezes vai na frente de um carro caro, vai lá, se debruça e tira uma foto. Aí alguém fala assim: tá com dinheiro, mas o carro não é dele ou dela. Às vezes é uma roupa. Às vezes entra numa loja cara, coloca lá uma roupa, veste uma roupa lá e tira foto. Vai para aquele lugar caro só para tirar foto, para dizer que tem. E Provérbios diz: tem gente que não tem e diz que tem. Foge da sua realidade. Mas esse jovem, ele não era assim. Ele era alguém que realmente tinha. Ele era alguém que tinha, mas Jesus falou para ele: você acha que você tem, mas você não tem nada. É no inverso. Enquanto aqueles que não têm acham que têm, Jesus chega agora e fala: você que acha que tem, eu digo que você não tem. E se nós observarmos a nossa vida assim, a cada dia, em cada circunstância, em cada área da nossa vida, nós vamos encontrar lugares pelos quais nós vamos ver que nós acreditávamos que tínhamos, mas não temos. Porque Jesus vai falar qual é o significado da sua riqueza. Qual é o significado da sua felicidade? Em que se baseia a sua riqueza? Em que se baseia a sua felicidade? E talvez, como esse jovem rico, muitos deixem de caminhar, porque acreditam que caminhar com Deus é caminhar sempre vencendo, 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 e que nunca vai ter um tropeço,
e que nunca vai ter uma oscilação, e que nunca vai ter uma circunstância adversa. E quando vê a realidade da vida, e não a vida de sonho, a vida de princesa, se decepciona, porque o que esperava era só ganhar, amontoar. Tem pessoas que vão para a igreja por causa de ganhar. O que vai ganhar com isso? O que eu vou ganhar estando? Então, se tiver uma reunião específica para você ganhar, aquela reunião enche. Mas se não tiver essa reunião específica para você ganhar, ela fica vazia. Porque está com o objetivo errado. Acredita que estar sempre diante de Deus tem que ser como um filho pidão, que pede o tempo todo a seu pai e a sua mãe, esperando que deve receber aquilo, e que quando não recebe se torna frustrado. Mas Jesus é aquele que não discute com esse jovem sobre os mandamentos. Ele quis articular com Jesus. Mas Jesus conhece o nosso coração. Qual é a sua riqueza? Onde está? Jesus não fala. Jesus fala, você foi prudente, você observou a lei. Você fez quase o dever de casa. Mas, quando vem o mais de Jesus, é algo que nos estremece. Quando você faz algo de tudo que você vai fazer na terra, você faz um trabalho e a pessoa começa a te elogiar, e quando vem um mais, é algo que vem o puxão da orelha. Mas uma coisa te falta. O que está faltando para você hoje? Aonde está essa riqueza? O que você está disposto a perder hoje para Deus fazer você ganhar? O que você está dando tanto valor hoje na sua vida, que é a sua riqueza, que você não abriria mão? Será que você abriria mão do seu filho, da sua filha? Você abriria mão daquilo que você tem? Aonde está? Jesus, quando chegava para pegar os seus apóstolos, quando buscava os seus discípulos, ele chegava e falava, larga e segue. Mas para esse, ele fez diferente. Ele não mandou que largasse a riqueza e seguisse. Ele falou, largue a riqueza, dê aos pobres e siga-me. Tinha que ter uma ação pessoal. Uma ação que movimentaria muito mais. Existem coisas que eu e você muitas das vezes podemos fazer e aquilo vai movimentar muito mais do que aquilo que você está pensando. Às vezes pode ser uma simples oferta. Essa semana, Ivanise passou e queria comer maçã do amor. Tinha uma barraca e ela chegou e perguntou quanto é. Tinha algumas maçãs do amor. E o moço perguntou, quantas você precisa? Ela, uma. Aí ele falou, pode levar. Ela não esperava. Uma ação dele trouxe uma alegria para ela. Algo simples que você pode falar? Sim. Mas é algo que ela não esperava. Ela foi surpreendida.
Quantas das vezes uma ação que fazemos surpreende a vida do outro? Aquele senhor que fez isso, depois fez com outros adolescentes, e ele surpreendeu, ele impactou vidas. Aí você vai falar um impacto simples. Essa semana, eu estava falando com um candidato a um emprego, e aí ele foi e falou para mim assim: eu agradeço a oportunidade, mas eu tenho um projeto que vai alinhar mais com o meu presente. Eu falei para ele assim: eu vou te dar uma dica. O seu projeto tem que se alinhar com o seu futuro, porque enquanto você olha para o seu presente, a volatilidade das circunstâncias podem derrubar o seu sonho. Aí ele: muito obrigado. Mas é assim. As pessoas querem viver o momento. Vivem como se não existisse o amanhã. E aí vai. Como é que vai ser amanhã? Não sei. A Deus pertence. Coloca ainda na conta de Deus algo da nossa irresponsabilidade. Mas e aí? Vai largar? Você vai largar ou vai continuar? Você vai largar com isso ou vai continuar? Foi a pergunta. Seu coração está tão preso a isso que você precisa largar? Porque você acha que algo melhor não virá? Tem gente com vida travada por causa disso. Fica preso, trava o passado, trava aquilo que tem, cria altares de coisas que acredita que vai endeusar para o resto da vida, e aí Deus vai lá e toca. Fala: ei, o altar sou eu. O altar não é isso que eu te dei. O altar não é essa amizade. O altar não é esse relacionamento. O altar não é esse emprego. Não é a sua saúde. O altar sou eu. E o que você vai largar para perder? O que entristece seu coração hoje é que você poderia falar assim: pastor, eu posso dar essa blusa, eu posso dar esse tênis, mas essa blusa aqui, não. Esse tênis aqui, não. Isso aqui, não. Eu não abro mão. O que você não abre mão? Para você colocar hoje diante do Senhor. Senhor, aquilo que eu não abri a mão, está nas tuas mãos. Se for necessário perder, que eu perca. O que você precisa largar hoje? É uma atitude? É um comportamento? É uma circunstância? O Senhor é aquele que invade o caminho que o homem diz que não existe. O Senhor é aquele que muda a trajetória daquilo que estava no meio de um trilho de trem. O Senhor é aquele que vai te surpreender quando você largar aquilo que você diz que você não abre mão. Quando você largar aquilo que você diz que você não abre mão, o Senhor vai começar a agir. O Senhor poderia intervir na vida desse jovem, de qualquer forma, introduzir a ele como obrigação, mas ele falou: vai, faz e segue. O Senhor não foi atrás dele, mas o Senhor deu um momento de reflexão, para que ele entendesse que não era o Senhor que tinha que seguir ele, mas era ele que deveria seguir ao Senhor. E muitas vezes a gente faz ao contrário.
A gente acha que a gente tem que seguir quem não quer seguir ao Senhor. O Senhor dá oportunidades e momentos de reflexão. Momentos esses em que a gente tem que cair em si, refletir e mudar. Isso é graça. Isso é graça. A graça é algo que eu e você não podemos pagar por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, por cada um de nós. A lei, eu e você poderíamos viver de uma vida de mentira, de uma vida de aparência, de uma vida onde eu poderia pagar pelos meus erros. Mas a graça, ela desnuda cada um de nós e mostra que cada um de nós nunca iríamos fazer o que Deus fez por nós. E que a gente não tem condição de pagar por isso. Isso é graça. É um favor imerecido. Não tem a ver com aquilo que você pode fazer para Deus, mas Ele te amou mesmo você não podendo fazer nada. Ele ama cada um de nós, mesmo como nós somos. Ele nos recebe da forma que nós somos e Ele vai nos transformando. Mas Ele não vai nos transformando de forma pela qual nós não deixamos acesso para Ele. Ele vai nos transformando da forma pela qual nós vamos indo até Ele. Coloca de pé no seu lugar. Pedro disse assim: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos. E aí Jesus faz uma promessa para ele e diz: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba na presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. O Senhor faz uma promessa, que aquilo que você pensa que você está perdendo, Ele vai te dar muito mais. E que Ele não tem esse joguinho de brincar com a gente em relação a isso, mas essa situação faz com que a gente transforme o nosso coração e entenda que a nossa vida tem que estar no Senhor, que os nossos projetos têm que estar no Senhor, que os nossos tesouros têm que estar no altar do Senhor. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque tu és aquele que conhece a cada um de nós. Tu és aquele, Senhor, que sabe dos nossos tesouros mais escondidos, em esconderijos, Senhor, que às vezes o homem não consegue escavar, em que o ladrão não consegue acessar, mas é no interior do nosso coração. Tu és aquele que sonda e nos conhece. Tu és aquele que demonstra para cada um de nós, Senhor, a nossa riqueza e aonde ela deve estar, em prol de quê e para quê. Cuida de nós, Senhor. Cuida a cada dia nos convencendo, Senhor, daquilo que necessitamos mudar. E que possamos, Senhor, ter hombridade, possamos, Senhor, ter humildade, Senhor, e disposição para mudarmos, Senhor, aquilo que Tu queres que mudemos. E que, independente daquilo que Tu vais nos proporcionar, nos dar, entendamos que aquele momento é o momento de abrir mão de algo que Tu tens colocado para que assim aconteça. Seja feito assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus
estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.